A primeira regra do Clube da Luta é não falar sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é não falar sobre o Clube da Luta. No episódio de hoje vamos quebrar essas duas primeiras regras e falar sobre Clube o Clube da Luta. Luta. O Clube da Luta é um filme de 99 baseado em um livro que foi escrito em 96. Uma curiosidade desse livro é que ele foi inspirado quando o autor foi acampar numa região de trailers e ele foi reclamar com os vizinhos que o rádio estava muito alto. Os vizinhos, revoltados, bateram nele. Aí, quando ele chegou segunda-feira no trabalho, com o rosto todo roxo, ninguém perguntou o que aconteceu. Aí ele percebeu que ninguém queria aprofundar a relação com ele. E ele resolveu escrever um livro a respeito disso, sobre relações rasas. O Clube da Luta é dirigido pelo David Fincher, que também é conhecido por filmes como O Garoto Exemplar. Seven. O 7 também, né? É lógico. O Curioso Caso de Benjamin Button. O Zodíaco. Uhum. Só filmão. Bastante filme conhecido, né? Sim. Nesse episódio, como nosso novo formato, a gente vai dar a primeira parte sem spoiler, pra você que ainda não assistiu o filme, quer assistir. Uhum. E a segunda parte com spoilers. Então a gente vai avisar quando for começar. Eu sou a Thay. Eu sou a Paula. E nós somos... Elefante de Franja. Hoje vamos falar sobre um filme que trata sobre assuntos como masculinidade tóxica, consumismo e a falta de um objetivo, a falta de uma motivação no ambiente de trabalho também. Sim. Coisas do tipo. Uhum. O Clube da Luta, ele é praticamente um clássico cult do cinema. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos. Ou venera também bastante o filme. Ele é bastante gostado e adorado, assim. Tem muitos motivos pra ser adorado, né? Porque foi muitas coisas novas pra época. A linha de pensamento eu acho que foi muito bacana. O plot twist. Muitos questionamentos também. Sim. E esse filme tem uma verdade que eu acho que é aplicada até hoje, assim. É de 99 e a gente pode se relacionar com o sofrimento corporativo do personagem principal, assim. Os dilemas da vida, Sim. sobre emprego, vida, relacionamento. A dessensibilização que a gente tem das coisas por causa do consumismo também. E vamos falar do elenco. Que elenco, hein? Nossa, que elenco. A gente tem uns 3 personagens principais interpretados pelo Edward Norton. O Brad Pitt. E a Helena Bonham Carter. Nossa, gente, que elenco. O personagem principal interpretado pelo Edward Norton, na verdade, ele não tem um nome. Ele é o narrador. Ele é um narrador, mas ele não tem um nome, pessoa própria. Muitos dizem que é pra justamente mostrar que ele é uma pessoa comum e pode ser você ou qualquer outra pessoa. Sim. E daí é uma história de que ele conhece um cara que vende sabão no avião. E quando ele volta pra casa dessa viagem de trabalho, a casa dele explodiu. E a casa dele... gente, vou voltar um pouco. Ele é viciado em compra por catálogo. Na época não tinha Shopee. Na época não tinha internet, a gente vê ele fazendo as aquisições por revistas. Sim, aí ele é viciado, ele compra coisas superficiais. Por exemplo, ele vê no catálogo coisas que ele não necessariamente gosta, mas que ele acha que é importante ter e compra. A casa dele é cheia disso. Ele é cheio de roupa de marca e ele sofre de insônia. Tipo assim, são vícios que levam ele a não conseguir dormir, assim, sabe? Essa compra de mobília pra casa é um vício adulto, né? Nem você comentou, toda a geração de hoje, quando a gente começa a ficar mais velho, um dos prazeres é comprar coisa pra casa mesmo. Pra Tupperware. É que ele também é uma pessoa que não tem mais motivação. Até no próprio ele odeia o emprego dele. O emprego, dá pra ver que é um ambiente que não oferece nenhum tipo de suporte emocional ou de estímulo. Sim. Ele trabalha numa empresa de seguro que cuida de seguradora de carro com equipamentos e tudo mais. Uhum.
Mas ele não tem ambição profissional, não tem ambição na vida pessoal dele. Sim. Então, é uma pessoa que tá com dificuldade pra dormir, que é um dos primeiros pontos dele, que sofre de insônia. Ele até acha que ele tá doente, ele vai no médico e fala, por favor, me dá alguma coisa pra tomar. E o médico fala... Isso é bem no começo do filme, tá, gente? Não é spoiler, não. O médico fala assim, se você tá achando sua situação ruim, então vai no grupo de apoio na Catedral X, na quarta-feira. E ele fica o quê? Fica viciado em grupos de ajuda. Ele vai em grupos de ajuda em todos os problemas, de câncer no testículo, de dependentes químicos, enfim. Ele fica dependente de grupos de ajuda. Pra poder dormir, Pra ele usa poder como dormir. um remédio, Ele né? chora nos grupos de ajuda e consegue relaxar e dormir. Até que aparece uma visitante, uma turista, que é igual ele, que não tem problema nenhum, e isso começa a atrapalhar ele não consegue mais dormir. Junta com o fato de que ele foi viajar e na volta ele conhece um vendedor de sabão, que é o Tyler, Brad Pitt, maravilhoso. E quando ele pousa na cidade, a casa dele foi explodida. Tá certo esse termo, explodida? Foi explodida? Acredito que sim. Sofreu uma explosão? Sofreu uma explosão. Foi explodida? Criminosa. E ele liga pro Tyler, que ele deu um cartão com o número, e o Tyler oferece se ele não quer ficar na casa dele. Aí o filme vai trabalhar bastante do relacionamento dos dois, como amizade, dentre... Isso. E juntos eles acabam fundando o Clube da Luta. Isso, acho que é agora a gente já pode dar o nosso filme. alerta. É alerta spoiler, Alerta de pessoal. spoiler. Apesar, gente, que é um filme bem antigo, tá? Então, se você não sabe do final, não sabe do plot twist... Isso, mas para aqui agora e vai assistir. Que é muito legal, tá na HBO. Ou continue por sua conta e risco. Beleza. O Tyler e o nosso querido narrador, eles fundam algo chamado Clube da Luta, que nem a Paula já comentou, pra basicamente suprir uma necessidade masculina deles, de comunicação física. Eu acho que a rotina, principalmente corporativa do narrador, emascula um pouco ele. Tira um pouco o senso de masculinidade na cabeça dele. Que a sociedade espera que ele tenha. Isso. Tem isso também do filme. Eles até fazem uma referência, assim, é isso que eles acham que é ser homem? E eles apontam para um anúncio da Calvin Klein de cueca. E é tipo um cara fortão e pá. Eu não sei, sabe, se eles estão vinculados a isso, se eles não conseguem se associar. É um dos pontos, assim, que eu acho que... E talvez ele também não consegue... Ele não consegue se expressar, por isso que ele vai nesses grupos. Que inclusive o do câncer no testículo é o primeiro que ele se solta também. Que ele vê ali que os homens podem chorar também. Tem problemas. E ali ele se sente à vontade pra dar uma... Sabe, relaxada. Eu acho engraçado que tem umas frases muito pesadas nesse filme, assim. E você tá falando do grupo de ajuda do câncer de testículo. Eu lembrei dele falando que a única coisa que fazia ele dormir era chorar nos peitos de vadia do Bob. Do Bob. É o Bob, né? É. Não, é um monte de frasinha de efeito. Forte também. Sim, dá pra postar no Twitter. Pra arrumar uma briga? Pra arrumar uma briga com alguém. E, gente, é muito complexo, assim, esse filme. Ele tem uma questão do consumismo também é muito forte. Porque o que acontece? O Tyler é um personagem totalmente emoção. Ele cru. Gosta de viver no momento, sem consequência. Ele não tem nada, não se importa se tem emprego, não se importa se tem dinheiro. Ele quer só fazer o que o instinto dele fala pra ele fazer. Sim. E o narrador é um personagem basicamente oposto nisso. Ele começa só a se soltar quando ele entra em conexão com o Tyler. O Tyler tem uma frase que é assim... Você possui as coisas, mas as coisas acabam te possuindo. E é o que estava acontecendo com o narrador, né? Porque o lazer dele era comprar coisa. A única coisa que ele sentia satisfação e prazer acidente aqui. Era consumindo e comprando as coisas do catálogo. Sim. Tô lutando aqui com o microfone. Então, e o Tyler fala pro narrador que
você só é realmente livre quando você perde tudo. E a gente vê essa jornada do narrador perdendo tudo, chegando no fundo do poço e pra se encontrar livre, assim, né? Falando assim parece bonito, mas... Porque daí ele acaba abraçando uma vida sem amarras, mas também sem moral, né? sem moral, porque primeiro, ele funda um grupo dos caras um batendo o outro. Assim, e eles juntam seguidores, né? Sim. Tem bastante homens e pessoas na mesma situação do narrador, que são pessoas que estão infelizes no trabalho, não conseguindo se encontrar, não encontrando uma identidade própria pra si. Porque ou tá sendo sugado muito no emprego, ou tá sendo sugado pelas coisas que precisa comprar, que tem que consumir, que os outros falam que tem que ter. E eles acabam usando o Clube da Luta como uma forma de estar ali só por instinto. Só pra socar a cara um do outro. Tem uma regra que é, tipo, tirar sapato, tirar camisa. E se mandou parar, parou. Então, eu acho que E tem muito homem, no caso, no começo, o Tyler e o narrador nunca tinham entrado numa briga com ninguém. Então, eu acho que essa sensação de descoberta de novo e a adrenalina que é de você apanhar e tá batendo é que estimularam esses homens aí a participar disso. Tanto que tem gente que briga na rua e não é à toa, né? Deve liberar algum tipo de hormônio, assim. Da emoção, né? Da própria satisfação do corpo. Eu acho que é quase como você fazer um exercício quando você sai de uma academia, sabe? Sim, o apanhar equivale a você fazer mais força do que você tá apto ali a fazer. Eu não sei, eu nunca entrei numa briga no soco, você já entrou? Não, eu fazia jiu-jitsu, então... Não, mas de uma briga mesmo, na rua. Briga não, com o coração batendo forte, não. Vamos fundar um clube da luta, então? Vamos fundar, mas a gente não pode falar sobre ele, tá? Não, então, esquece. Então já quebramos uma regra já, não dá. Vamos fazer outras regras, então. Vamos fazer um clube do livro. A gente pensou em dar um soco uma na cara da outra pra ficar mais temático pro episódio de hoje. Mas o pessoal ia perguntar amanhã. que a gente achou melhor não. Melhor não, né? E voltando. A gente tem a personagem da Marla, que é da Helena Bonham Carter. Que é a turista dos grupos de ajuda também. Eu acho ela uma personagem muito, assim, enigmática. Porque a gente não sabe muito dela. A gente não sabe muito dela. Ela aparece em alguns pontos. Ela é a personagem que incomoda o narrador nos grupos de apoio. Ela tem um desejo de morte, parece, né? Ela fala que todo mundo vai morrer algum dia. Ela chega a falar isso, sabe? E... ela atravessa a rua sem ver carro. É meio doidona, assim. Tipo, ela toma uns remédios. Tipo, se for pra morrer, vou morrer. Se não for, eu não vou. Ela é meio assim. E ela acaba criando uma conexão com o narrador. Ele cria uma conexão com ela também. A partir do momento que ela incomoda ele ali, ela é uma pessoa que ele interage. Sim. Porque no próprio serviço, ele quase não conversa com o pessoal do serviço. É só a passagem de trabalho. Mas não tem diálogo. As únicas pessoas que ele tem o diálogo é com a Marla e com o Tyler. Agora com o Tyler. Fora o grupo de apoio, né? Que ele foi Mas ele não fala no grupo de Tyler, apoio. né? Ele só basicamente escuta e abraça o povo. Chora. E chora. É meio imoral dele nesses grupos, né? Porque, na verdade, o conselho dele ir no grupo foi um conselho irônico do médico dele. Não foi pra ele ir foi pra tipo, lá. vai lá. Não, tipo você quer assim, saber o que é sofrimento de verdade, sabe? Aí ele só resolveu ir e... beleza. E daí acaba que o Tyler começa meio que a doutrinar o narrador, né? No estilo de vida dele, assim. De tipo, ele morar numa casa velha que não é de ninguém, que dia que chove tem que desligar a energia. E aparecer no trabalho todo surrado. Tipo, eu acho que faz o narrador, se desvincular desses vícios antigos dele, de tipo, consumismo, usar roupa de marca, sabe? Seguir as regras. Ele começa aos poucos, o narrador, a ficar mais parecido com o Tyler, assim, nesse sentido. E esse grupo acaba sendo algo mais, ele não vira só, eles viram basicamente uma seita. Um coletivo com um propósito único. Eles fundam até o projeto, como que é o nome do projeto mesmo?
Esqueci o nome do projeto. Que é onde eles fazem o sabonete pra fazer as bombas. Ah, eles até falam, não falamos sobre o projeto tal. Eu esqueci. Eu esqueci o nome do projeto também. Enfim. Achei que você ia saber, mandei pra você. Nossa, esqueci. Eu sei que o Clube da Luta vira algo mais. Ele vira... Um grupo de seguidores... terrorista. Um grupo anarquista. É isso, um grupo de anarquista seguidores do Tyler. Tipo, o Tyler tem as ideias dele de fazer todo mundo chegar no fundo do poço. E depois disso, criar desafios pra gerar anarquia pra fora, assim. Mas são, na verdade, todos os desafios que cria vandalismo fora tem a ver com consumismo. Tipo assim, eles explodem a TV, eles destroem um café, tipo... Eu percebi isso, assim. Não, com certeza. Tanto é que a principal crítica do Tyler é a do consumismo, né? Sim. Tem uma frase do Tyler, eu até peguei uma colinha aqui, que eu acho Manda muito... lá. Eu acho muito atual, assim. Eu fiquei até um pouco triste. Porque o filme é de 99, a gente tá em 2022, ainda é muito atual. O Tyler fala assim, ó. Fala pros seguidores que ele começa a pescar os seguidores da seita, assim, né? Os integrantes da seita falando essas coisas. Nossa, será que o povo vai vir nós chamando o Clube da Luta de seita? Ele fala assim: somos uma geração sem peso na história, sem propósito ou lugar. Não temos uma guerra mundial, não temos a Grande Depressão. Nossa guerra é a espiritual. Nossa depressão são nossas vidas. Fomos criados através da TV para acreditar que um dia seríamos milionários e estrelas de cinema. Mas não somos. Aos poucos tomamos consciência do fato e estamos muito, muito putos. Gente, O manifesto anarquista do Clube da Luta. e é muito atual, assim. Não, mas é que a guerra interna, né? Justamente, eles falam sobre, na época, um tipo de trabalho corporativo em que não valorizava a saúde mental, por exemplo. Hoje em Hoje dia... já é um pouco mais, mas as pessoas ainda têm... Ainda existe esse conflito, ainda existe vários pontos, ainda existe muita gente sofrendo com insônia, esse tipo Nossa, de sim. conflito interno mesmo. De você descobrir quem você é, o que você é. Aí você quer descobrir quem você é pra você mesmo ou você acha que tá descobrindo quem você é pro resto das pessoas? Sim. Eu acho que é por isso que esse filme ainda é tão significativo, sabe? Até porque todos nós temos esses conflitos internos, próprios de ética, de moral, de o que a gente deve fazer em determinadas situações ou não. Sim. Vontade de, tipo, fazer as coisas sem consequência. Uhum. Bom, aí, esse grupo do Clube da Luta, que é o projeto deles, eles têm como objetivo explodir vários prédios, como forma que de são manifesto. de cartão de crédito. E isso, como forma de manifesto contra o consumismo. E nesse momento, a gente vê o narrador, novamente, o personagem não tem nome, que nesse momento ele entra em conflito com o Tyler. Parece que a razão dele começa a voltar. E ele se bate ali com ele. Sim. E a gente também recebe nessa hora o plot twist do filme, que na verdade o Tyler e o narrador são A mesma pessoa. a mesma pessoa. O Tyler é só... Muita gente explica essa divisão como as teorias de psique de Freud, que fala que a gente tem o id, o ego e o alter ego. Uhum. Então, o id é aquela pessoa, é o nosso ser instintivo, totalmente movido por paixão, por impulso, por instinto. E o ego já é mais racional, enquanto o superego é basicamente um juiz disso tudo dentro de nós mesmos. Isso. E aí, no filme, a gente vê o Tyler como O id. o id do narrador. E o o narrador sendo aquele ser que tem a consciência, que bloqueia, ele quase se leva pelo instinto dele, só o ser instintivo. Mas em algum momento ali, na hora das bombas do cartão de crédito, que ele para e Ele tem vira uma o juiz discussão da consigo situação. mesmo, É. Tem uma discussão consigo mesmo. E é interessante que o filme deixa bem claro essa dualidade de um personagem só e duas pessoas. E daí a gente vê as cenas que ele tava brigando com o Tyler se batendo sozinho. Sim. Chega a ser até engraçado, né? Sim. E toda vez que ele interagia com a Marla, o Tyler falava assim, não comenta de mim pra ela, não.
Mas é porque pra Marla, ele era o Tyler. Ele não era, tipo, uma pessoa sem nome, ele era o Tyler. Então, eu sei que muita gente falou, mas não tem muito a ver e tal, mas pra mim a Marla também era uma personalidade dele. Você acha? Ah, na minha interpretação é. Nas interpretação geral, assim, análise, não é. Aham. Mas um dos pontos que eu vejo, A teoria da na minha conspiração visão, aqui, ó. certo? Certo. Ninguém falou nada dela estar no grupo de câncer de testículo. Só o cara. Ah, mas ela poderia ter um marido que tem. Ah, não, mas não faz sentido. É. E outra, ela não interage com mais ninguém também ali. Mas os caras A da gente não vê seita o background sequestram dela. ela. Os caras da seita não, do grupo lá sequestram ela. Ah, mas daí no caso, se você vê por cena, os caras batem no Tyler, o Tyler rouba carro. Não sei. Não é, certo? Aham. Mas na minha visão do filme, eram os três um só. Entendi. Entendi, não concordo. Não concordo, mas eu entendo seu entendi. ponto. Não, eu sei que não é, mas eu tenho essa... Depois que eu assisti, eu tenho essa impressão... Tinha ficado essa impressão pra mim. E é interessante que o Tyler, ele colocou o narrador numa situações assim, de tipo... Ele não conseguia escapar do próprio grupo dele, assim. Teve uma hora que ele foi pra polícia se entregar o plano, falar, eu sou o chefe terrorista que tá... de um grupo terrorista que tá querendo explodir os prédios tal. Tem aqui todos os papéis falando. E daí, quando sai o delegado-chefe pra buscar algum documento, todos os outros policiais são do grupo dele. E falaram assim... Você avisou que você poderia tentar impedir e você falou pra gente não deixar você impedir. Sim, tipo, o Tyler orientou muito bem o pessoal dele lá. Aí eles quase cortaram as bolas do narrador. Porque é todo traidor dessa... Já não é mais só o Clube da Luta, né? Já O não projeto. É mais, que a gente esqueceu o nome. Deu um branco legal. Gente, foi mal. Todo traidor desse projeto tem que ter as bolas cortadas. E, tipo, mesmo se fosse o Tyler falou, não, pode cortar minhas bolas. Mas, tipo assim, sabe? Não pode me deixar impune. Daí o narrador se ferrou, né? Porque o Tyler fechou... Esqueci a palavra, a expressão. Fechou pra ele ali, sabe? Tipo, não tinha jeito. Ele ia ter que sofrer consequência de ter tentado dedurar o plano. Não funcionou ir pra polícia, dele mesmo. Acabou que ele conseguiu escapar, mas assim... Ele criou uma teia de gente, de homens do Clube da Luta muito grande. Tinha Não, os e caras ele da polícia. fez franquia, ele foi pra outras cidades, outros estados e franqueou. Acabou que ele criou uma franquia que não precisa de uma cabeça central pra funcionar. Tipo, o cara é muito bom. Poderia ter... Então, mas a gente vê ele saindo de uma vida aprisionada num consumo e no trabalho e indo pra outra aprisionada num estilo de vida. Tipo, chega a ser violência, terrorismo. É, sim. Esse tipo de coisa. Então, na verdade, ele só saiu de uma prisão e foi pra outra. E a gente vê como os seguidores ficam tão cegos com esse grupo... que tem uma hora que o narrador começa a despertar o superego dele, né? Que ele começa a julgar a situação. Ele começa a ver com outros olhos, assim, as barbaridades que estão acontecendo. E tem um momento que o Bob, que é do grupo de ajuda de câncer de testículo, ele leva um tiro na cabeça. Nossa. E daí o pessoal leva ele lá pra casa, coloca ele na mesa e fala, a gente precisa enterrar e não sei o quê. E o narrador tenta sensibilizar, fala assim, o nome dele é Robert Paulson. Ele é uma pessoa, ele tem um nome. Porque nesse grupo, ninguém tem nome. Ninguém tem nada. Por isso que eles ficam tão sem medo, assim, né? Porque eles não têm nada. Ninguém sabe nada pessoal um do outro. Aí, o que acontece? Os caras estão tão cegos nesse culto ao Tyler, nessa ideologia... que ele fala, não, quando alguém do grupo morre, ele tem um nome, e o nome dele é Robert Paulson. Aí toda vez que alguém morre nesse grupo, eles falam, o nome dele é Robert Paulson, o nome dele é Robert Paulson. Qualquer pessoa, eles ficam tipo
coro, assim, de pessoas falando isso. Virou um ritual. E o narrador, que foi o próprio fundador do grupo, tava tentando, tipo, gente, vamos acordar. Ele é uma pessoa. E eles interpretaram do jeito que eles queriam enxergar, sabe? Ele criou um monstro. Ele Isso é criou verdade. um Criou monstro. um negócio que não tinha como ele frear mais. Ele criou um grupo independente, assim, eu achei muito louco. De questão fotográfica do filme, a gente vê também bastante jogo de cor que o diretor coloca. Sim. Que antes do Tyler aparecer, inclusive, a gente vê bastante tonalidade de azul, que é algo mais frio, mais racional. E a partir do momento que o Tyler aparece, o Tyler mesmo ele só usa roupa mais vermelha, amarela, que é mais quente, traz mais a questão da emoção, da paixão, Uhum. desse tipo de situação. Até o momento em que ele tem a epifania de, opa, vou acordar, é uma cena muito legal, que daí tem 2 portas. E tá iluminado cada porta de uma cor, do azul e de uma cor mais quente também. Como que fotografia faz um filme... Então, esses detalhezinhos que é legal também. E o diretor usa bastante também uns recursos de 3D pra mostrar interno da lixeira, uns recursos de câmera. Sim. Se assistir hoje em dia vai parecer muito falso. Assim. Sabe aqueles começos que sai da lata de lixo? Sim. Dá pra ver que é um 3D que faltou um pouquinho de render, porque é um pouco antigo o filme. Uhum. Não tão, né? Não, mas é bem feito. Mas dá pra ver ali. Então ele usa bastante disso também, de às vezes entrar e aprofundar. O começo do filme, na abertura mesmo, é meio que os neurônios dele saindo, a testa suada dele, com a arma na boca. Sim. Então esse tipo de jogo te deixa um pouco mais imerso no filme. Eu acho engraçado que no começo ele fala que quando você fica sem dormir por muito tempo, você nunca tá 100% acordado e nunca 100% dormindo. E começam a aparecer, tipo, uns flashes, assim. Tá acontecendo a realidade e, de repente, aparecem uns flashes de alguém. E eu reparei, assistindo de novo, que aparece flashes do Tyler. Parece, no começo. No começo. Parece umas piscadas, tipo Jequiti. Mas muito rápido. É, Jequiti. E um dos trabalhos que o Tyler tem à noite, que ele tem insônia, então ele tem vários empregos, na verdade, né? É de passar filme em cinema. E trocar o rolo do filme. Pra ninguém perceber que trocou, assim. Ele tem que fazer rápido e tem que emendar. Aí, qual que era a diversão dele? Era colocar pedaços de filmes adultos. Pornô, um frame de um filme pornô. No meio do filme familiar. Daí as pessoas não sabiam se realmente viram aquilo ou não. Mas ele gostava de fazer essas surpresas, assim. E o diretor... Ele colocou colocou uma piroca, assim, pá, no frame final, no final do filme. Achei muito bom. Mas se você não pausa, não dá pra ver. Você não dá sabe, pra ver, mas é você muito vê que rápido. Tem um Sim, pisco. É. O filme inteiro tem umas piscadas, assim, de alguma coisa. Principalmente no começo, antes do Tyler ser... Uhum. Até parece, tipo, no começo o Tyler tá ali, tô querendo aparecer, tô querendo tomar conta de você. E depois ele chega... Tipo, separa mesmo em 2 pessoas a personalidade do narrador. O Tyler é nada mais do que tudo que o narrador queria ser. Né? Ele queria ser destemido, então, mas ele chega a ultrapassar bonitão. também. Porque o narrador também não queria explodir as coisas. Essa personalidade começa a tomar conta do cérebro. Chega a ser demais, ele perde a noção de segurança. Do limite ali, né? Do limite. E no final, o narrador, ele dá um jeito de... Ele dá um tiro. Teoricamente, ele vai dar um tiro na cabeça. E o Tyler acha que, tipo, ele se matou. Mas, na verdade, ele atirou na bochecha. Aí atirou da boca pra bochecha. Então, ele não morreu. Mas o Tyler... Não faz sentido nenhum isso. Então, diz que foi um jeito do narrador convencer o Tyler de que ele tinha morrido. De convencer ele mesmo, né? De que ele precisava parar alguma coisa. Porque eu não sei se foi de propósito que ele atirou na bochecha. Não sei se foi sem querer. Porque depende do ângulo da arma, né? Mas acabou que ele ficou com um buraco na bochecha. E o Tyler, teoricamente, morreu. Essa personalidade do Brad Pitt, sabe? Só que, o que acontece? Explodiu os prédios do mesmo jeito. Então, e ele ficou assistindo junto com a Marla. Então, não sei se explodiu muito. Se explodiu muito, não. Se ele matou a personalidade. Teoricamente... Porque ele ficou assistindo como observando uma paisagem. Ele não tava assistindo. Ai, meu Deus.
Não, Tava mas... admirando a Mas teve explosão. a cena do Brad Pitt, tipo, como se tivesse levado um tiro na cabeça Não, caindo no sim, chão. teve. Não sei, eu associei que ele morreu, o Brad Pitt, tipo, o Tyler, e que ele só observou porque não tinha mais o que fazer, tipo, já foi. Não tem como desarmar as bombas de 5, 6 prédios, sabe? Não tem. Né? Mas dava pelo menos ficar preocupado. Aí ficou uma cena meio romântica, né? Ele segurando a mão da Marla e vendo os prédios tudo Por isso cair. que eu acho que a Marla é uma parte deles também. Aquela cena final... Não, Tava os três faz juntos ali, sentido. né? Faz sentido. Não, o diretor não falou nada e no livro não tem nada a ver, mas faz sentido ela ser do jeito que foi mostrado ali. Tá, você não tá me convencendo Não. ainda. Não. Tô deixa quieto. Aí a gente tem algumas curiosidades desse filme, que tem uma parte que o narrador tá imaginando o Tyler e a Marla fazendo sexo. E daí eu vi que demoraram cerca de 3 dias o Brad Pitt e a... Como que é? Helena? Bonham Carter gravando sons de sexo. 3 dias pra 3 gravar o som de dias sexo? pra gravar. Ah, outra curiosidade, o filme ganhou o Oscar de trilha de som, edição de som. Inclusive, essa cena aí é um dos detalhes também. Porque além da fotografia, ele tem muita jogadinha de áudio. Interessante, porque na cena de sexo dos dois, o narrador que tá de fora, no caso, ele tava fazendo sexo, porque era o Tyler, mas ele tá de fora. Na hora que ele pega o telefone e fazer uma ligação, os gemidos param. Porque não tem como ele tá fazendo ela gemer se ele tá no telefone. Que legal! Sim. Tem várias coisinhas assim. Tem uma hora também que fala assim, você tem 15 segundos pra se explicar. Aí quando acaba os 15 segundos, no fundinho você voa um apito quase de pim, sabe? Acabou seu tempo. Então a gente tem no áudio também muitas dicas e muitos detalhezinhos desse filme. Ai, que legal. E daí eu vi também umas curiosidades de que tem uma cena que ela fala assim... eu não sou... Como que é? Eu não transo assim desde o colegial, desde o 2º grau. Alguma coisa assim. Ela com o Tyler. É tipo um momento meio cômico, assim. A frase original era... eu quero ser a mãe do seu futuro aborto. Nossa! E daí, a diretora da produtora achou muito pesado e pediu pra trocar. Aí ele trocou por isso. Não sou fodida assim, não sou bem fodida assim desde o 2º grau. E daí ela achou pior do que o do aborto. Mas daí o diretor David Fincher falou, não vou trocar não. Já troquei uma vez, não vou trocar de novo. Mas são umas frases muito impactantes, assim, né? Que tem no filme. Ele foi feito pra isso, foi feito pra incomodar. Foi feito pra dar crítica, né? Reflexão. E a gente vê sobre a nossa vida consumista também. Nossa, eu consegui fazer uma associação. Ficou com vontade de comprar as coisas do catálogo. Eu fiquei associando com o meu Shopee, sabe? Meu Amazon. Shopee, pior. Meu Amazon, Nossa, Amazon. E eu entendo o narrador, porque é uma sensação de prazer quando chega, mas é um hype, assim, que acaba logo. E daí, pra você preencher esse vazio de dentro, você vai lá e compra de novo. Agora você imagina, o filme trata isso na época em que ele fazia a compra por revista, podia por telefone, demorava muito mais. Nossa, e hoje em dia, olha como é complexo hoje em dia também, porque hoje em dia é muito mais rápido isso. Então a gente A sensação de prazer é instantânea. Na época deles, tinha que esperar semanas pra chegar o produto. Não, e na época dele, ele tinha que esperar vir uma revista nova. Um catálogo novo, nós tá com internet toda hora. Eu tenho até uma frase aqui, ó. Trabalhamos em empregos que odiamos para comprar porcarias de que não precisamos. Isso define o filme e define a sociedade em que vivemos hoje. Que coisa, né? Vamos sair no soco pra ver se... Não tô falando que tem que fundar um clube da luta e... Tem que explodir as coisas. Não, mas eu acho que é interessante pra gente refletir de como passou bastante tempo e os problemas ainda são parecidos, sabe? Isso aí é muito importante mesmo. A gente, pelo menos, tá ciente desse tipo de situação atual. Sim. De nós mesmos, às vezes pra controlar ou só... Ter noção de que tá acontecendo isso, assim, né? Se você tem uma consciência, eu acho que você consegue resolver ou você consegue aceitar melhor, assim, sabe? Sim.
Bom, é isso aí. Isso aí, gente. É um filme muito complexo. Tem vários tipos de análise. Pode entrar na psicologia, psicanálise. A gente poderia ficar horas e horas falando aqui sobre a direção de fotografia, sobre o som. sobre a história em si, tipo, narrando detalhe por detalhe. Mas como a intenção é fazer você se interessar e assistir lá o filme... Ou propriamente se ter essa relembrar do experiência. filme, pra quem já assistiu. Exatamente. Que é um filme muito bom, assim. Fazia um tempo que eu não assistia. E foi muito bom relembrar. Foi muito bom ver de novo. Aí fica aqui nossa recomendação pra vocês. Isso aí, dá sua nota, Paula, pra Clube da Luta. Clube da Luta. Nossa, eu dou... Ó a responsa, hein? Puts, eu dou um 9.3. Nossa, 9.3, tá Sim. boazinha hoje. Eu E vou você? dar 8.9. 8.9. É. Bom também. Bom, é Bom. isso aí. Segue a gente lá no Nas Instagram. nossas redes. Se inscreve aí no nosso canal do YouTube. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify. Comenta lá pra gente qual que é o filme que vocês querem que a gente fale aqui. E é isso aí. É isso aí, Até a pessoal. próxima. Até. Tchau. Tchau.